Se você faz uma intervenção logo após um trauma, especialmente horas, com uma medicação específica, você conseguiria anular o efeito do trauma. Ele não se formaria como um trauma. Eu pensei, cara, eu tenho ferramentas que fazem isso de forma natural, sem medicação. Hoje que a gente chama de neuroterapia, né? Quer dizer, o que é a neuroterapia? São pequenas estimulações corporais que fazem o corpo produzir a química correta. Se eu tenho raiva, se eu tenho trauma, se eu tenho apreensão, se eu tenho um gatilho traumático, são todos os circuitos de medo do meu cérebro. O que para isso? A gente sabe que para isso é amor, é ocitocina, ou o que a gente chama de uma beta-endorfina. Então você tem estimulações hoje que fazem isso. Eu comecei a pensar, cara, e se eu fizesse isso em termos de prevenção? Nós pegamos 2 turmas seria hoje segundo período, né? Antes do primeiro ano, né? Que mudou um pouquinho isso, né? E durante um ano, nós entramos na sala todos os dias, ou nós, ou a Crescer especificamente, e a gente fazia uma pequena oração do coração. A gente pedia para as crianças colocar a mãozinha no coração e falar assim, meu coraçãozinho está limpando todos os sentimentos negativos, todo o medo, toda a raiva, todos os sentimentos ruins. Meu coraçãozinho está limpando tudo. 2 vezes por dia, as crecheiras faziam isso. Elas começaram a avacalhar. Nós tivemos que fazer, né? Também. Fomos lá, fizemos junto. E a outra sala do lado, não. E durante um ano, a gente testou essas crianças com testes cognitivos, com cardiofeedback, que é um biofeedback de coerência cardíaca, e com um diagnóstico específico que a gente chama de diagnóstico psicossensorial. Aí, no final de um ano, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Da sala que fez isso, todas as crianças aprenderam a ler. Todas as crianças passaram na melhor escola da região. Nós estamos falando de baixa renda, ticket baixo. Nós evitamos 70% de estresse pós-traumático. E na outra sala que a gente não fez nada, tá? Nós fizemos os mesmos testes. Quase nenhuma criança aprendeu a ler. Nenhuma criança passou no teste da escola. E a gente teve uma redução de 10% de estresse pós-traumático. A gente acha, inclusive, porque era uma sala do lado da outra, se fosse uma contaminação energética, entendeu? Alguma coisa eles receberam do que a gente fazia. Pode ser até os próprios professores que fazem esse exercício, ou não faziam. Não faziam, né? Os professores dessa outra sala não faziam nada. Hoje fazem. Hoje fazem, mas no estudo não faziam nada. Não, tá? Cara, o que você leva a crer isso? Isso é uma questão que eles aprenderam algo que eles não tinham, seja um caminho com relação ao corpo, sentimento. Então, quando acontecia algo traumático, eles já sabiam, eles estavam bem com eles mesmos, então tinha uma autoestima diferente. Não sei. Como que você fala da prevenção? Por que acontece? Isso. Por que aconteceu isso numa sala e na outra teve todo aquele cenário? O que essas crianças que fizeram, elas aprenderam ali no processo? Eu não tenho dúvida, é o seguinte, na verdade, o que a gente chama de neuroterapia ou de intervenções quimicamente inteligentes, né? São intervenções que fazem com que o cérebro produza a química correta para você estar em vago ventral, entendeu? Perfeito. E uma criança em vago ventral, o que ela vai fazer? Automaticamente, a criança ela está em neuroplasticidade plena, funcionamento pleno. Então, automaticamente, ela vai fazer a prevenção de uma forma natural. A outra sala, não. Outra sala ficou ali no acionamento de gatilho traumático, né? Na questão ainda de uma criação violenta, né? De professores violentos, que acontece, infelizmente, nesse país e no mundo inteiro, não só aqui. Deixa eu te contar, mas o mais interessante não foi isso, não. A gente fez esse estudo. Logo depois do estudo, houve um acidente de barragem em Minas Gerais. Eu estava em Portugal dando aula, tá? Não estava nem aqui, não. Eu tinha alguns cursos sendo dados em Portugal e o pessoal me ligou, Gastão, precisamos de você para fazer a prevenção de trauma, né, dessas crianças que passaram por situação de sobrevivência, de quase morte. Eles me ligaram lá, Gastão, nós estamos precisando de você. E eu tenho, né, quando você tem um projeto, você tem uma equipe pronta para dar um trabalho de ajuda. Eu falei, não consigo, gente. Eu só vou estar, isso era uma quarta-feira, eu só vou estar no Brasil na segunda, na terça-feira. Vocês podem me esperar ou arrumar outra pessoa para fazer. Nós te esperamos. Eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram mesmo. Por quê? Eu já sabia o que eu ia fazer. Eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Cheguei aqui, nós fomos direto para lá. A gente montou uma equipe rápida, fomos com 5 pessoas para lá, né? E nós ficamos durante 45 dias lá, fazendo esse trabalho de prevenção. Fazendo a mesma coisa que eu tinha feito no projeto.
Todos os dias a gente entrava na sala das crianças e cada dia a gente trabalhava um sentimento específico com as crianças que estavam ali. Eram 400 crianças. E na primeira semana que a gente estava lá, foi muito interessante porque caiu uma tempestade horrorosa. E a escola tinha um teto de zinco, daqueles de ferro. E foi um barulho horroroso, mas um barulho muito parecido com aquilo que elas, de alguma forma, viveram durante o evento devastador. Cara, não ficou nenhuma criança na sala. Foi um horror. Conter essas crianças foi muito difícil. E nós passamos todos os dias, durante 5 dias na semana, fazendo isso durante 45 dias. No final desses 45 dias, nós avaliamos. Não foi mais legal, não. Caiu uma chuva parecida. Igualzinho. Ninguém saiu da sala. Isso quase 35 dias depois.